Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do mercado de bolsa na sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Então, neste vídeo eu falo como o mercado se comportou nesse último pregão, com o objetivo de nos dar uma ideia de como o mercado pode se comportar, como se portar frente ao mercado no pregão da segunda-feira. Eu vou falar aqui do índice Bovespa, do futuro do índice Bovespa, dos índices americanos, do dólar, e a gente dá uma passadinha também nos juros. Vamos lá, vamos ver como fechou o mercado na sexta-feira. A gente tem aí na tela então o gráfico do índice Bovespa. A gente fechou numa queda de 0,25, tá? É uma queda pequena em termos percentuais, mas a forma como o mercado se comportou traz uma ideia mais baixista do que a variação sozinha indica. Vamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que o mercado está fazendo. O mercado engatou uma boa alta, né, do final de setembro até o final de outubro, principalmente, né, quando o índice Bovespa frustrou uma formação de ombro-cabeça-ombro, né, foi aqui no finalzinho de setembro. A gente acompanhou isso bem de perto, né, a expectativa era realmente daí, no momento que o mercado frustrasse esse padrão, desenvolver um bom rally. Foi o que aconteceu, a gente conseguiu identificar aqui alguns pontos bons para entrada, né? E esse movimento culminou no rompimento. Primeiro, o mercado alcançou a faixa de 62 mil pontos, que era uma resistência que vinha lá do topo de 2014, e conseguiu romper essa resistência, tá? O mercado rompeu, inclusive rompeu no semanal, e esse rompimento, tá, ele sinalizou que o próximo alvo para o mercado é o topo histórico lá próximo de 74 mil pontos, marcado lá em maio de 2008. Tá? O mercado começou a desacelerar na segunda quinzena de outubro, ali pela metade de outubro, né? Começou a dar uma ideia até de um movimento lateral. O mercado começou a dar alguns sinais aqui de possível reversão. A gente não embarcou nesses sinais, a gente não considerou esses sinais fortes, tá? E havia o risco muito significativo do mercado, apesar de já de certa maneira sobrecomprado pelo fato de vir ao longo período subindo, de o mercado novamente acelerar, tá? Até este momento aqui, né, o último dia de outubro, onde inclusive o índice Bovespa conseguiu produzir o maior fechamento do ano, né, e rompeu esta movimentação meio corretiva. Dava para dizer que o mercado estava dando uma andadinha de lado, aqui, corrigindo de forma lateral, e aqui esse rompimento indicava a possibilidade do mercado novamente acelerar. Eu acho que é bem importante o farol, para vocês entenderem, para quem está assistindo isso aqui com o objetivo de aprender um pouco mais sobre leitura de mercado, vai lá e assiste o farol do dia 31/10. Tá? Eu expliquei bem qual que era a visão aqui. Tá? A continuidade do movimento de alta do nosso mercado, ou a sua reversão, na minha opinião, sempre dependeu muito do movimento do mercado americano. Né? A gente vai ver daqui a pouco que o mercado americano estava bem em cima da LTB de curto prazo. Se o mercado conseguisse o rompimento da LTB, provavelmente o nosso mercado dispararia. O que aconteceu? Nós não tivemos isso. O mercado americano acabou respeitando essa LTB, começou a acelerar para baixo, e o nosso mercado veio corrigindo junto desde então. Mas vamos entender bem este movimento que nós tivemos aqui. O mercado deu uma sinalização de alta no dia 31. Tá? E a resposta a esse sinal de alta, tá, foi no dia 1º de novembro, uma barra muito forte de queda. Tá? Esse é um movimento abrupto, violento e que não foi sinalizado pelo mercado. O mercado estava sinalizando uma coisa e fez outra. A gente teve, no final das contas, então, um rompimento falso. Eu sempre bato muito na tecla aqui da importância dos rompimentos falsos. O rompimento, quando o mercado rompe alguma coisa, ele indica que vai numa direção.
Quando ele faz o movimento oposto, que não era esperado no mercado, torna esse rompimento falso e geralmente isso leva o mercado na direção oposta. O mercado faz viradas muito importantes por conta de rompimentos falsos, seja na periodicidade que tu está olhando, seja na periodicidade menor que compõe essa periodicidade maior. Tá? Um cenário muito parecido, mas não tão intenso, aconteceu no comecinho de setembro. De certa maneira a gente tem algo parecido. O mercado veio de um bom movimento de alta depois de romper este pivô de alta e também de frustrar aqui a leitura de um ombro, cabeça, ombro, ok? Então quando o mercado rompeu aqui, sinalizou alta, a gente inclusive entrou comprando legal aqui. A partir do finalzinho de julho o mercado deu uma desacelerada e de certa maneira estava meio que andando de lado aqui, certo? Logo no começo de setembro o mercado rompeu, deu indicações de alta nesse movimento, tá? O mercado rompeu e a reação ao rompimento foi o quê? Uma barra forte queda, ok? Mostrando para nós que isso aqui foi um rompimento altista falso. O que aconteceu com o mercado? A gente teve um movimento corretivo e era o que a gente esperava. Ele foi curto no final das contas, o mercado bateu na LTA e seguiu no movimento de alta. O que a gente teve agora, recentemente, é algo muito parecido com isso. Tá? Muito parecido com isso. Só que eu vejo possibilidade de desdobramentos muito mais amplos para baixo do que nós tivemos aqui. Aqui também havia a possibilidade de um bom desdobramento baixista, o mercado não cumpriu. Agora, novamente, há essa possibilidade, talvez o mercado cumpra. É isso que a gente vai tentar responder neste vídeo. Tá? Só queria contextualizar o cenário. Esta barra é considerada uma barra de ignição, é uma barra grande, ampla, que vem acompanhada de um bom volume. Ela sozinha pode mudar a direção de curto prazo do mercado se ela for acionada, no caso, pela perda da sua mínima. Isso aconteceu. Não me senti confortável, apesar de considerar o sinal forte, tá? Pela relação risco-retorno, neste gráfico especificamente, não me senti muito confortável em abrir operações short na ponta vendedora. Tá? Eu queria ver como o mercado se comportaria frente ao acionamento desse padrão, para daí construir melhor na minha cabeça o entendimento do que o que está por vir. Tá? E o que o mercado fez? O mercado caiu forte na quinta-feira, chegando numa zona de suporte importante que é os 62.000, 61.900, que foi a máxima lá de 2014, que foi um ponto bem importante. Tá? Alcançou a média móvel de 20 períodos, rompeu a média de 21 períodos, ela está ascendente, foi rompida. Mas ela ainda atua como uma zona de suporte. E a gente alcançou esta LTA, também esse topinho anterior, enfim, chegou num ponto de reversão, não de reversão, de suporte. Se a gente fizer aqui um estudo de retrações de Fibonacci, tu vê que a gente está em cima da retração de 0,68 do movimento menor e em cima da retração de 0,382 do movimento maior. Eu quero mostrar com isso. Tem bastante suporte aqui. Tá? Tem bastante suporte. Sexta-feira, o que aconteceu? O mercado tentou um movimento de alta, reparem essa sombra, o mercado chegou a subir, mas no finalzinho do pregão pesou e conseguiu fechar em queda. Isso aqui é uma sinalização de que os vendedores realmente estão no comando da situação, e a expectativa que eu teria para o pregão da segunda-feira seria de manutenção no movimento de queda, principalmente se tiver a perda da mínima de sexta-feira no pregão da segunda-feira. Perdendo esta região, o mercado tende a buscar a próxima zona de suporte, que ficaria no topo de setembro, na retração de 618, na média móvel de 50. Então tem esse cluster aqui. Essa seria, se o mercado continuar um movimento de queda, seria a zona de alvo de curto prazo para esse movimento de queda. Me parece, pela forma como o mercado caiu, de forma intensa, com volume alto, que o mercado vai prosseguir nesse movimento de queda. Mas, Bizzy, tu não estava autista para o mercado, não estava dizendo que o mercado não dava nenhum sinal de reversão? Com certeza, não dava nenhum sinal de reversão importante até o momento que a gente teve esta barra de ignição baixista.
ainda dentro de um cenário muito altista de mercado, tem que ver como o mercado iria reagir, e ele está reagindo de forma bastante baixista. Tá? Ele está criando um cenário, agora tem que achar brechas para entrar nesse cenário. Tá? Eu ainda não vi um ponto de entrada realmente seguro para operar short. E um ponto muito importante que a gente tem agora no nosso mercado, não no nosso mercado, mas no mercado de forma geral, é o mercado americano tendo rompido uma zona de suporte importante. Tá? A gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones, a gente está olhando aqui o gráfico do S&P 500, repare, esse suporte foi perdido. E apesar do mercado não estar derretendo lá fora, esse rompimento ele é significativo porque ele começa a dar contornos de rompimento altista falso no gráfico semanal, do topo histórico, tá vendo? Isso aqui era o topo histórico, rompeu e parece que foi um rompimento falso. Ou seja, o mercado não conseguiu sustentar acima do rompimento do topo histórico, e isso tende a levar o mercado americano a um movimento corretivo mais significativo. Tá? Talvez buscar essa região aqui, num cenário mais baixista, talvez até aqui. Então agora o pêndulo do mercado americano começa a virar para o lado baixista, coisa que antes não estava acontecendo. A gente tinha um cenário ainda altista pelo fato do mercado estar se apoiando no topo histórico que havia sido rompido. Então agora a coisa começa a mudar. Tá? A gente ainda está numa tendência de alta no gráfico do índice Bovespa. Tá? Um cenário baixista, entre aspas, seguro, viria do quê? Viria da formação de um pivô de baixa e do rompimento dessa LTA que guia o movimento desde janeiro. Tá com um jeitão de que vai romper a LTA. Isso ainda não tira o mercado da tendência de alta. Tá? Sugere apenas que o mercado vem buscar essa zona de suporte. Aqui a gente pode ter compras muito boas ainda. E no momento que o mercado voltar a subir, seja onde for, ele mostrar fraqueza no movimento de alta e depois voltar a cair, marcando um topo mais baixo que o topo anterior, aí começa a surgir um cenário onde a gente pode operar com, entre aspas, segurança na ponta vendedora. Se a gente quer operar a favor da tendência, que é o que 9 em 10 caras de mercado vão dizer para tu fazer, a gente nunca vai pegar a reversão, porque a reversão é sempre, né, o ponto mais difícil de identificar. Tá? O extremo do movimento, entrar aqui operando short, é difícil. Tá? Então a gente espera o mercado dar sinais mais consistentes de que o viés, a tendência mudou, e a gente começa a operar daí a favor desta nova direção. Tá me parecendo que o mercado tem sim grandes chances de virar para uma tendência de baixa secundária, tá? Que talvez possa levar o nosso mercado a uma correção até os 56 mil pontos aqui, o fundo de setembro, talvez até mais do que isso. Tudo depende de como ele vier se comportar daqui para frente. Mas assim como eu disse aqui no dólar, tá? Este movimento aqui, tá? Não era um movimento de correção que se esperaria ver numa tendência forte baixa e que indicaria provavelmente a manutenção do movimento de alta. A gente tem o mesmo cenário agora no gráfico do índice Bovespa. Por que isso aqui não está bem encaixado para um cenário onde o mercado vai voltar para o zigue-zague descendente aqui no dólar? Porque as barras estão cada vez mais fortes e o volume está crescente. No gráfico do índice Bovespa, a gente tem algo muito parecido. Barras bastante firmes e volume bem significativo. Tá? Então, para a gente acreditar em compras aqui, o sinal de reversão altista vai ter que ser muito forte. Tá? Bom, vamos acompanhar junto como é que vai ser o desdobramento do mercado. Mas a curto prazo, me parece que o mercado segue em queda. O ideal é que a gente tenha a perda mínima de hoje, na segunda-feira, para considerar essa hipótese acionada. E nesse caso, esta região aqui, entre 60.250 e 59.700, seria a zona de alvo de curto prazo.
Tá? Este movimento de queda pode ser o início de uma correção um pouco mais ampla no nosso mercado. Tá? Um ponto que eu ainda quero abordar é o gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente está num zigue-zague ascendente ainda. Isso aqui é a marcação de um topo normal. A gente ainda não marcou, né, isso aqui como um rompimento falso. Tá? Mas se o mercado aprofunda a correção abaixo dessa zona onde está meu mouse aqui, que eu estou marcando nesse ponto aqui, pode ficar a ideia então de um rompimento falso dessa zona, e tendo um rompimento falso, o mercado pode fazer uma correção um pouco mais intensa nas próximas semanas, talvez meses. Mas, a princípio, eu particularmente ainda estou bem otimista em relação ao mercado de bolsa, tá? Por um prazo amplo. Se o mercado vier a corrigir, tá? Talvez, além do que já corrigiu, talvez para o fundo de setembro, talvez para o fundo de junho, eu vou achar isso ótimo ainda. Provavelmente, claro que vai ter que ver os desdobramentos daqui até lá, provavelmente isso será oportunidade para posicionamentos com desconto. Ok, pessoal? Espero ter clareado bem a minha visão de mercado. No mercado americano, bom, o índice Dow Jones agora deixa claro o rompimento dessa congestão. Isso tem muito a ver com a questão das eleições nos Estados Unidos. Estamos dentro de um canal de baixa, e esse canal de baixa sugere a manutenção desse movimento. Tá? No S&P 500 futuro, mesmo canal, só que a gente já está mais próximo de uma zona de reversão. Tá? Não acho que o nosso mercado índice Bovespa consegue cair na intensidade que está caindo por muito mais tempo. O mercado americano, principalmente o S&P, já está próximo de uma zona onde seria esperada uma reversão. Tá? Então, é bem possível que logo a gente tenha um respiro no mercado americano, um respiro no nosso mercado. Esse movimento de repique no nosso mercado vai nos dizer muito sobre o que deve acontecer daqui para frente e pode abrir espaço então para posicionamentos mais longos para baixo. Tá? No mercado americano, o viés para segunda-feira também é baixista, mas assim como no nosso mercado, só não acho que a gente vai cair no curtíssimo prazo, mas muito. A gente deve ter logo um sinal de reversão, então para um repique. Olhando o índice 16, o mini índice, vamos olhar aqui o gráfico diário. O mercado está corrigindo. A gente tem o topo dessa congestão com uma zona de suporte, já está relativamente próximo. Eu desenhei aqui uma zona de alvo. Né? A gente tem aqui a projeção da barra de ignição que dá 61.430. Nesse mesmo patamar a gente tem esse fundinho aqui. A gente tem a retração de 0,68 deste movimento todo de alta. A gente tem a cabeça deste pivô. Então, dos 62 mil pontos até os 60.900 pontos, vamos colocar assim, a gente tem toda uma zona de suporte. Acho que o mercado chega nessa zona aqui, mas nessa zona um sinal de reversão provavelmente dá oportunidade para compras, pelo menos de curto prazo. E esse foi o comportamento do nosso mercado na sexta-feira no intraday. Não se encaixou bem para trades dentro dos nossos modelos num gráfico de 15 minutos, porque o mercado ficou sambando aqui em torno da linha d'água. Né? O único sinal um pouquinho mais consistente que a gente teve foi esta barra elefante que surgiu mais para o final do pregão às 4h30, né, e que derrubou as cotações. Vai se desenhando aqui então uma zona de suporte no intraday, e o rompimento dessa zona de suporte daria continuidade para o movimento de queda. Em relação ao dólar, o dólar teve um dia de queda. Tá? A minha expectativa é que o dólar siga em alta nas próximas semanas, muito provavelmente para buscar o topo de setembro, que oferece uma resistência por volta dos 3.420.
Tá? O que não impede o dólar de dar uma respirada, ele conseguiu romper a média móvel de 20 períodos, talvez andar de lado um pouco para depois retomar o movimento de alta. Eu não vejo aqui, tá? Apesar desses candles pretos, apesar da média de 21 períodos aqui no gráfico perpétuo está apontando para baixo, não vejo aqui sinal para operar short. Tá? É claro que esse gráfico mostra um zigue-zague descendente, mas eu não vejo aqui um sinal de mercado voltando a cair de forma consistente. A minha expectativa é de que o dólar faça este movimento aqui. WDOZ 16 tá aqui, vamos olhar o intraday. O intraday não diz muita coisa, a gente teve um rompimento da linha d'água para baixo que levou um movimento de queda, mas enfim, é um gráfico que não diz muita coisa, e quando ele não diz muita coisa, isso favorece uma movimentação mais lateral, que eu acho que no curtíssimo prazo é um movimento mais provável. Um pouco além do curtíssimo prazo, vamos botar no curto prazo, na minha leitura, o mercado de dólar favorece alta. Em relação a juro, dei um F25, faz um engolfo de baixa, não acho que carregue o juro para baixo por muito tempo. Me parece que o juro também vai tentar um movimento um pouco mais amplo de alta, buscar o suporte que foi perdido, o que nos daria uma alta, talvez buscando a faixa dos 11.930 neste contrato F25. Então, esta é a minha visão sobre o mercado nesse momento. Espero que este relatório em vídeo tenha sido útil para vocês. Eu vou agora para a parte 2 do farol, onde eu falo sobre todos os ativos que estão na descrição aqui do vídeo, as ações, mas este vídeo fica na parte fechada, logada do nosso site de análise. Ok, pessoal? Bom final de semana para vocês e até segunda-feira.